Bem, desde já, bom ano. Cá estamos de volta com o Lembra-te Angola. Este ano, infelizmente, não pudemos fazer um episódio de Natal, como já avisei, aqui fora. E aqui estou de volta na minha biblioteca caseira de Benfica, ainda marcado pela minha recente viagem a Angola e pelos vídeos que eu espero que tenham visto, feitos in loco, em Mushima, Cambambe, Massangano, o último sobre Massangano. Aproveito já para dizer que esses vídeos foram feitos com o meu amigo Ricardo Martins e foram feitos de facto com algum improviso. Eu não levava nenhuma anotação, eu não levava sequer nenhum livro comigo e falei naqueles locais de acordo com os meus conhecimentos. Em Massangano, eu recomendo que vá ver o vídeo sobre Massangano, onde falo também da Wanga, em Massangano. Tive uma hesitação. Foi quando estive perante o Senado da Câmara. Eu duvidei, como poderão ver, está lá uma placa indicada que ele é do século XVI. Eu hesitei. Eu admiti a hipótese que o Senado da Câmara tivesse sido feito já no início do século XVII, ou em meados, já no tempo de Cadornega. Mas não é verdade. Ou seja, é possível que nos anos 1580 Paulo Dias Novaes já tivesse aqui uma Câmara Municipal, mas eu estou convencido que a Câmara Municipal mesmo é no século XVII. Foi de facto criado o Senado da Câmara em Massangano, assim como o de Luanda, foram criados ainda no século XVI. Por volta do ano de 1589-1590, no tempo de Luís Serrão, que sucedeu a Paulo Dias Novaes. De facto, Paulo Dias Novaes, como eu disse, faleceu em Massangano no dia 9 de maio de 1589, e durante os quase 3 anos que decorreram em que os seus herdeiros tiveram a reivindicar o seu direito à capitania donatária, em vão, porque não lhes foi deferido esse pedido, houve 2 governadores em Angola, no recente reino de Angola, com poucos presídios, já vamos falar deles. Houve 2 governadores provisórios, que eram seus homens de armas. Primeiro, Luís Serrão, entre maio de 1589 e fevereiro de 1591, e André Ferreira Pereira, entre fevereiro de 1591 e junho de 1592, data em que o rei de Portugal, que já era Filipe II de Espanha e primeiro de Portugal, nomeia finalmente um governador. Mas durante o governo de Luís Serrão, efetivamente, Luís Serrão confere foros de município, não cidade ainda, mas de município, quer ao presídio de Luanda, quer ao presídio de Massangano. É preciso ver que naquele tempo os únicos presídios, já agora vamos aqui ver o termo presídio. Já falei várias vezes deste termo, já tem sido muito confundido, já o defini, mas nada como recorrer aqui ao dicionário glossográfico do Adriano Parreira, um historiador importante do qual temos falado pouco. Como é que Adriano Parreira define um presídio? Diz ele, assim se designavam as posições militares avançadas dos portugueses. De construção rudimentar e efêmera, não constituíam, na maioria das vezes, mais do que simples defensões de estruturas toscas, que deixavam adivinhar a sua função de circunstância. Porém, alguns desses presídios desenvolveram-se no decorrer dos tempos em portos e fortalezas, crescendo entre os seus muros povoações consideráveis. Efetivamente, e os presídios serviam de ponto de passagem na rota do escravo. Neste período, estamos em 1589-1590, havia apenas 4 presídios portugueses. Eles vão aparecer aqui no mapa que vai aparecer. O presídio de Luanda, fundado em 1576, o de São Paulo de Luanda, o de Santa Cruz, sendo nomes religiosos, nomes santos, porque tinham os jesuítas, não é? Já Paulo Dias Novaes levava os jesuítas. São Paulo de Luanda, presídio formado em 1576, Santa Cruz de Calumbo, em 1578, Mocumbe, também alguns nas margens do Kwanza, ligeiramente a norte, fundado em 1580, e Massangano, fundado por Paulo Dias Novaes em 1583. Portanto, estes 2 presídios, com Luís Serrão, Luanda e Massangano, recebem foros de vilas, de municípios, e têm Senado da Câmara e Tribunal. Portanto, têm juízes, vereadores,
escrivão e ainda procurador nas causas. Portanto, aquele Senado da Câmara que vimos, in loco, em ruínas, em Massangano, assim como o de Luanda, que eu vi demolir nos anos 60, não me esqueço nunca de dizer, datam de 1590, 91 aproximadamente. Também nessa altura, essas duas futuras cidades, esses dois presídios, Luanda e Massangano, também foram dotados de paróquias com párocos nomeados pelo bispo de São Tomé. Porque não nos esqueçamos que só em 1595, quando São Salvador, quando Mansa Congo passa a chamar-se São Salvador, é aí que o bispado se transfere para o Congo. E mais tarde ainda, há de aparecer aqui a data ao lado, já no século XVII, muda-se para Luanda. Foi também ainda no tempo de Luís Serrão que foi criada a figura do Tandala. Vai aparecer escrito aqui ao lado, Tandala. O Tandala inicialmente era uma espécie de administrador de justiça africano, negro, mas nomeado por Luanda, para cobrar os impostos aos sobas avassalados a Portugal. Esses impostos eram pagos quer em géneros, normalmente entregues aos jesuítas, quer dizer, através de trabalhos agrícolas feitos sob orientação dos jesuítas, ou em escravos. Mas Tandala também vem a ser um nome, já mesmo nessa época, o Tandala também é o comandante da Guerra Preta. Mais tarde, como também já o disse aqui, o comandante da Guerra Preta vai ser designado pelos próprios portugueses como Quilamba. No entanto, nesta altura ainda se designava por Tandala. Tanto assim é que Luís Serrão, no Natal, a Batalha de Angolema Quitão. Cá temos o Natal, eu estava para fazer um episódio sobre o Natal, porque este episódio da Batalha de Angolema Quitambo, também chamada Batalha do Lucala, como está indicado no mapa que podem ver. Essa batalha dá-se na semana de Natal de 1590, aliás, segundo Domingos Abreu e Brito, que já vamos falar melhor. Ele diz mesmo que é em sexta-feira, derradeira oitava de Natal do ano de 90. Ou seja, oitava é semana. Naquela altura, as semanas podiam ter 8 dias. Assim como o ano não começava exatamente logo em janeiro, começava em março, mas não faz mal, era o Natal. Ora, nesse ano, sabe-se, por Domingos de Abreu e Brito, que Luís Serrão contava com um exército reforçado, vindo de Portugal e a partir de Luanda foi para Massangano. Ele em Massangano tinha cerca de 120 soldados portugueses, sob o comando de um sargento-mor chamado Francisco de Sequeira, portanto este Francisco Lopes de Sequeira, avô do Mulatos Bordis, avô do Luís Lopes Sequeira, o que nos leva a presumir que o pai do Luís Lopes Sequeira, Domingos Lopes Sequeira, filho deste Francisco Lopes Sequeira, o próprio pai do Mulatos Bordis, já ele próprio era mulato e filho do país. Portanto, temos este comandante Francisco Lopes Sequeira, ainda 15.000 archeiros e frecheiros da tal Guerra Preta, e comandados por um Tandala com o nome híbrido Mani Pedro, isto escrito ao lado, Mani Pedro. Só que este exército numeroso seria derrotado nas margens do rio Lucala, num lugar chamado Angolema Quitambo. E seria derrotado por uma coligação que se deu entre Angola, portanto entre o rei do Ndongo, que na altura nós não sabemos bem, aí Domingos de Abreu e Brito não é muito claro, não sabemos se não é e vai aparecer escrito aqui ao lado, um Nzinga Angola Quilombo Kiakasenda, ou se já será um Bandi Angola Quiluange, que se vai aliar ao então rei do Congo, que é, também vai, Ontotila do Congo, também vai aparecer o nome aqui ao lado, Dom Álvaro II Panguanimi Alukeni Luamvemba. E ainda ao Jaga da Matamba. É a primeira vez que aparece este termo Jaga da Matamba. Portanto, Jaga é uma deturpação do termo Yaka, que eram os reis em Bangala. Houve vários estados em Bangala, Matamba era um deles, e Jaga era de facto o termo pelo qual os portugueses designavam os imbangalas. Diz Domingos de Abreu e Brito que eram reis comarcãos, ou seja, o que ele quer dizer que eram reis vizinhos do Ndongo. Ainda a Rainha Ginga, nesta altura, a Rainha Ginga Mbandi, nesta altura, teria certamente 8 anos de idade, se acreditarmos em Cavazzi, em que ela terá nascido em 1582. Estamos em 1590. Portanto, a Ginga, que era uma criancinha de 8 anos, na altura não podia ainda ser Rainha da Matamba, só muito mais tarde viria a ser.
esta derrota estrondosa dos portugueses de Luís Serrão contra uma coligação de 3 Estados africanos viria a impressionar particularmente Henrique Abranches, que escreveu esta história de Angola em 1964. Portanto, Abranches faz, ele próprio me disse, desta coligação uma coligação nacionalista angolana anti-portuguesa. Eu falei disto não há muito tempo na minha entrevista. Eu saúdo aqui os meus colegas, nomeadamente o professor João Cicato, na entrevista e na palestra que fiz online para o ISCED UAMBO. Agora, qual foi a grande fonte para estas informações da Batalha de Angolema-Quitamba? A fonte escrita mais importante. A fonte escrita mais importante foi o relatório de Domingos de Abreu e Brito, de 1591. É sobre esse relatório, sobre esse documento incontornável, que vamos falar no próximo episódio. Não perca, portanto. Estamos juntos e bom ano mais uma vez.